Esses dias eu quebrei um prato de vidro na minha casa, espalhou aqueles cacos por tudo quanto é lugar. Varremos tudo, mas ficou ainda uns pequenininhos, quase invisíveis. E no andar para lá e para cá, de repente, um entrou no meu dedão do pé. E ficou o dia todo me inquietando. Eu tive de pegar e tirá-lo. Aquele pequenininho caco me perturbou durante o dia todo. Conflito nos relacionamentos é assim. Você não tropeça num carro. Pode até acontecer, mas é raro. Você não tropeça numa parede. Você não tropeça numa árvore. Nós tropeçamos em pequenas coisas. E são as pequenas coisas que vão arranhando o relacionamento. E isso que nós precisamos de observar. Já compartilhei aqui sobre o tema as raposinhas que destroem os vinhedos. Hoje eu quero falar 3 coisas que trazem conflitos no casamento. Primeira, expectativa e realidade. Nós temos essa tendência de não discernir entre o que é o real e o irreal. Nutrimos uma expectativa quanto ao outro. E isso aconteceu desde quando um cônjuge conheceu o outro. Começaram um relacionamento, namoraram muito, beijaram, abraçaram, noivaram, tiveram momentos lindos, tremendos, mas só se encontravam vez outra. Ou mesmo que encontravam direto, mas não viviam juntos. Mas quando casam e vão viver este desafio de viver a vida a 2, porque é um desafio, é aí que a gente tem dificuldade quanto à realidade e à expectativa. Nós nutrimos expectativas quanto ao outro. E neste nutrir uma expectativa quanto ao outro, nós queremos mudar um ao outro. Quem sabe o seu casamento não vai bem porque você quer mudar a qualquer preço a sua esposa. Você quer mudar o seu marido. Por quê? Porque você nutriu uma expectativa quanto à sua esposa e uma expectativa ilusória, uma expectativa fantasiosa, utópica. Antes, onde existia muita paixão, muita poesia, era tudo fácil de compreender e desde lá você pensava, isso aconteceu comigo, de que ia para o casamento e a vida a 2 ia ser 1000 maravilhas. E a vida a 2 não é tudo isso que a gente pensa. Tem poesia, tem romance, e até por um tempo, o romance, a poesia, a paixão, parece esvair. Não parece não, é uma realidade. Porque nós achamos que a vida de casados é como um filme que a gente assiste. Que a vida a 2 de casados é uma vida onde tudo será fácil. E este é um problema sério no relacionamento conjugal. A dificuldade de separarmos a realidade e a expectativa. E é isso que está estragando o teu casamento. Quem sabe seja isso, onde eu nutri tanta expectativa que a minha esposa ia até me mudar, satisfazer todos os meus anseios, inclusive no caso do homem, as minhas taras, as minhas carências. A mulher que talvez veio de um lar cheio de problemas, que talvez teve aí e tem ainda algumas feridas guardadas, traumas de infância, alguns complexos, algumas debilidades que ainda não foram expostas. E o que acontece? Ela casou pensando que o casamento resolveria isso. Olha a quantidade de homens que acabam vivendo uma vida dúbia,
traindo a sua esposa, tendo um amante, porque ele pensou, e a expectativa foi que a esposa iria resolver, eu repito, as suas carências e até mesmo as suas taras. Pensa comigo, você que é uma cristã, ou você que é um crente aí, que a sua esposa hoje, ou o seu marido, que teve várias experiências no mundo, converteu, vocês casaram, mas aí ainda há muita coisa para ser resolvida. E isso é um problema sério, porque aí, ou a mulher, mas mais isso acontece com o homem, vive preso em sites pornográficos, vive presos com olhares e acaba desenvolvendo relacionamentos, ou um relacionamento com uma outra pessoa. E isso é um problema, que eu entro agora para o segundo aspecto da infidelidade conjugal. Se em primeiro lugar eu nutri muita expectativa, e isso foi uma fantasia, uma utopia, um encanto de achar que casamento é a coisa mais linda. E quando a gente compreende e tem uma base de que casamento é um projeto de Deus, e eu tenho de entrar e saber que a pessoa que eu estou relacionando não é perfeita. Nenhum é perfeito, ninguém é perfeito. Tem pessoas pensando que está casando com aquela mulher, com aquele irmão crente, e você casou pensando que é perfeito. Não há ninguém perfeito. Pastor, eu estou assustada, decepcionado com a minha esposa, decepcionada com o meu marido. Por quê? E começa a contar as debilidades dela ou as debilidades dele, os erros uns dos outros. Ué, você está assustado com isso? Será que quando você casou antes e quando você estudou, não aprendeu que nós estamos vivendo no mundo em pecado? Estamos debaixo da égide do pecado e que nenhum de nós é perfeito? E cada um de nós carrega dentro de si a velha criatura? Está entendendo? Expectativa e realidade. É preciso cada um de nós cair em si e reconhecer a fragilidade um do outro, senão você vai acabar a viver desta vida aí, eu vou dizer aqui uma coisa, pirraçando um ao outro. Você acaba cansando do relacionamento. Expectativa e realidade. Enquanto o cônjuge não entender que o outro, o meu parceiro, a minha parceira é frágil, limitada, pecadora, e que um precisa do outro para ajudar um ao outro. Aí eu entro para o segundo aspecto, a questão da infidelidade. E eu quero falar não apenas da infidelidade na área sexual, mas a infidelidade, a traição de um expor o outro. Tem homem que chega na família dele, até com os amigos lá na empresa, lá no clube, lá na escola, na faculdade, e começa a expor a sua esposa. Tem mulher que começa a expor o seu marido e não reconhece que ele tem contribuído com o fracasso do casamento, tem contribuído com esta situação conflituosa. Reveja isso. O problema é que nós temos dificuldade de reconhecer a nossa debilidade. Quando o apóstolo Paulo fala, o bem que eu quero fazer, este eu não faço. E o mal que eu tanto detesto, este eu faço. Miserável é o homem que eu sou. O segundo aspecto é este, a infidelidade. A infidelidade que tem gerado conflitos. A mulher não está mais mantendo intimidade com o marido, ou o marido está talvez tão com olhares para uma outra, ou mesmo a mulher por um outro, que isto tem gerado conflitos.
E isso nós iremos falar mais à frente sobre a questão do relacionamento sexual. A necessidade de vocês manterem relacionamento íntimo. Isso é importante para a esposa, isso é importante para o marido. Isto libera a beta-endorfina, os hormônios do rejuvenescimento, para tirar o estresse, o cansaço. E este é um conflito grande, porque não há uma compreensão do homem quanto à sua esposa. E quem sabe eu estou falando com alguém aí, a sua esposa ganhou o neném agora. E aí é preciso haver uma compreensão, porque houve uma mudança do corpo da sua esposa. E é preciso agora você, marido, que é o cabeça da sua casa, da esposa, e é papel nosso amar, sacrificar e dedicar a esposa, a casa, a família. Você tem de compreender. Por isso que o papel do marido em Efésios, que o Espírito Santo coloca e Paulo escreve, é que o homem deve amar sua esposa, sacrificar-se por ela, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Que coisa tremenda! Quando a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao marido, os homens ficam todos fofados, bem fofos. Mas o papel mais difícil é o nosso, de amar a esposa, principalmente nesses momentos em que a sua esposa talvez ganhou neném, a sua esposa talvez teve algum problema na família dela. Tem este lado emocional, que é preciso que haver diálogo, conversa, partilha. Como andam duas pessoas juntas se não há entre elas um acordo de abertura de alma, de conversa? E aí nós estamos falando da infidelidade. Infidelidade sua, quem sabe, que fica até mais tarde em um site pornográfico. Ou talvez é a senhora que está desviando cada vez mais o foco daquilo que Deus confiou a ti. Vivemos dias difíceis, dias de trevas, uma escuridão, onde as mulheres estão se expondo demais. Os homens já faziam isso. É preciso cuidar enquanto é tempo. Lembra que eu falei com vocês que você não tropeça numa parede, você não tropeça num trator, você tropeça em pequenininhas coisas. Cuidado. Cuidado, marido. A Bíblia diz em Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que aquele que não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aí eu termino aqui o terceiro conflito que há no casamento, que é a questão de você não proteger a sua família. Tem homem que dedica demais os seus pais, a sua família. Tem esposa que esqueceu que ela casou agora. A Bíblia diz em Gênesis: deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Aí, esquece que você é casada, que você é casado. Depois que os dois casam, é um cuidar do outro. É agora uma genealogia iniciando. É agora uma nova história que vocês terão de construir. Não é que você vai desrespeitar seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Tem homem que ele começa a cuidar demais, dedicar demais os irmãos dele, a família dele lá. Ora, agora você tem uma responsabilidade com a sua esposa, com o seu filhinho, com os seus filhos que estão aí. Se você não tiver cuidado, e isso arrebenta o casamento, essas coisinhas que elas vêm bem assim, de mansinho, porque você ama sua mãe, ama seus irmãos, e começa aquela ligação e esquece que agora você tem de traçar a sua história com a sua esposa, com o seu marido. E isso tem destruído relacionamentos. Este é um conflito sério. Olha, cuide-se enquanto é tempo. A Bíblia é muito clara quando você deixa pai, mãe,
os seus irmãos. Seus irmãos não aprenderam até hoje? Eles não vão aprender mais, não. A sua mãe, o seu pai, que pega dinheiro emprestado com você para poder ajudar o outro, se você não tiver cuidado, eles vão estragar a vida sua, da sua esposa, dos seus filhos. E você, ao fazer isso, de deixá-los, você não está pecando. Pelo contrário, o pecado está em não assumir o seu compromisso com esta nova caminhada com a sua esposa e com os seus filhos. Um beijo no coração, até o próximo vídeo, Conflitos no Casamento. Até mais!